coraçõezinhos. Nós vamos fazer a leitura do livro Bênçãos de Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nas trilhas da caridade. A caridade nunca falha. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A caridade possui maneiras múltiplas de ajudar, em tudo aplicando o senso das dimensões. No atendimento de cada necessidade, ei-la que se expressa não somente com a luz da bondade, mas também com o metro da prudência. Distribuindo alimento às vítimas da penúria, abstém-se de azedar o pão com vinagre da reprimenda, respeitando a condição dos que lhes batem a porta. Medicando um enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos em que o socorrido se veja, e sim escolhe os melhores gestos de tolerância e compreensão, de modo a servi-lo e também, alfabetizando o ignorante, não lhe reclama a demonstração de cultura antes do aprendizado, mas revela paciência e brandura para guiar-lhe a inteligência no mais simples degraus da escola. Assim também, se invocamos a caridade a fim de orientar o que se transviam, não se cabe esquecer as dificuldades que se encontram. Para recuperar-lhes o equilíbrio, não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. É imprescindível anotar-lhes a posição desfavorável e socorrê-los sem exigências. Daí o impositivo de se reconhecer em qualquer parte, porquanto a distribuição da verdade, que se existe de modo distinto, para que a beneficência exerça a caridade, se sabe existir, nos domínios do corpo, no reino do Espírito, é preciso que ela aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Emmanuel. Nós, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor esta oportunidade de estarmos aqui, nesta noite de luz, porque temos a nossa companhia, a nossa companheira Lúcia, que com todo carinho aqui veio, Senhor. Então pedimos, sustenta, Senhor, este coração de boa vontade que aqui está, para relembrar também, Senhor, os seus ensinamentos. Agradecemos a presença da espiritualidade, que com certeza neste momento está nos amparando, nos cuidando. E pedimos, Senhor, paz e tranquilidade, para que possamos abrir o nosso entendimento para o estudo da noite e poder levar lá fora para aqueles que não tiveram oportunidade de estarem aqui junto de nós. Hoje, nós temos, como eu já falei anteriormente, a grata alegria e satisfação, né, de receber a nossa companheira Lúcia, que vai falar para nós, na noite de hoje, sobre as etapas da alteridade. Ela vai explicar melhor, né, bem dentro do que a gente traz, né, trago aqui lido nesta noite. Mas que Jesus a abençoe e te fortaleça. A palavra é sua, amiga. Fica aqui mesmo. A senhora pode ficar aqui na frente e falar, tá? Eu vou abrir para o senhor. Aqui. Começa aqui, não é? Isso. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos nessa casa, que é uma casa muito amiga, que eu me sinto muito à vontade, muito acolhida, e me sinto fazendo parte realmente desta família Gelu.
iniciando o nosso trabalho hoje, as reflexões do estudo, e eu falo como que a espiritualidade nos acolhe, nos aproxima, quando a gente quer fazer, quando a gente busca um objetivo e realmente nos unimos em pensamento. Quando eu recebi o tema, né, etapas da alteridade, eu falei assim, a primeira palavra que me veio, eu falei, gente, caridade. E eu falo que esse mês eu já estou também muito envolvida com o assunto, porque nós estamos trabalhando na nossa casa, que é a Fundação Espírita Carita, é a caridade, caminho libertador. Aí, quando eu chego aqui, converso com a nossa amiga Vânia, ela falou assim, eu vou ler sobre a caridade, porque eu acho que o assunto é sobre caridade. Aí eu fiquei à vontade, porque eu falei assim, eu fiquei com vontade do estudo, fazer todo em cima focado na caridade. E nós vamos ver que o estudo, quando fala etapas da caridade, da alteridade, o convite é esse, para que a gente possa ampliar esse entendimento do que a caridade material promove, mas, acima de tudo, a caridade moral. E dentro desse texto é o que estamos sendo convidados a trabalhar, quando o texto vem nos falar muito da casa espírita, vem falar dos ceareiros do Senhor, quando vem falar de nós, trabalhadores de uma casa espírita, frequentadores de uma casa espírita, né? Então, e para que a gente possa começar, e logo depois eu vou falar sobre a questão do o que é essa questão da alteridade, que é um nome assim meio difícil, às vezes a gente nunca ouviu falar, né? Acha como se dizer um bicho de 7 cabeças, e nós vamos ver que não. Então, para iniciar, o que eu quis trazer é o seguinte, para que a gente possa entender, né, o evangelho desse convite, dessa etapa da alteridade, como ela se processa, as etapas. Mas eu busquei no evangelho para que a gente possa se entender e se ver esse espírito que está passando por etapas. Então, vem falar o seguinte, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, já é para que a gente possa ir percebendo se nós já somos esse homem de bem. No Evangelho vem discorrendo sobre as várias condições para se considerar um homem de bem. Mas eu falo que eu gosto sempre de trazer esse olhar de esperança, que estamos a caminho, estamos construindo este homem de bem, né? E é o passo a passo. Então, como nos traz Santo Agostinho, precisamos, no final do dia, como ele traz lá no livro dos Espíritos, né, o Conhece a Ti Mesmo, é essa reflexão necessária diária. O que eu fiz, qual bem que eu fiz, qual bem que eu não consegui fazer, né? Como que nós nos colocamos na nossa vida diária estando com as pessoas. E aí a gente vai trazendo, estando com as pessoas, quando aqui a gente vai trazer um pouco dentro desse trabalho, dentro da casa espírita, e eu achei muito propício esse tema, porque nós estamos retomando os trabalhos na nossa casa espírita, né? E a gente tem que se perguntar, estou voltando do mesmo jeito antes da pandemia? Como nós estamos voltando? Porque só vai ser diferente se cada um de nós aproveitou desse período de 2 anos, né? 2 anos, e fizemos algum trabalho em nós. Porque o convite, eu falo assim, para mim, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades que eu tive, para mim foi uma bênção a pandemia. Porque nesse contato próximo, com o próximo mais próximo, que é comigo mesmo e com a minha família, fomos nos percebendo como estamos. Eu falo assim, gente, a pandemia vem mostrar para a gente o nosso melhor e o nosso pior, aquilo que estava dentro de nós.
Foi uma forma da gente estar aferindo tantos valores, né? Aferindo os valores que durante tantos anos que estamos nessa busca do conhecimento da doutrina, e falamos, já sei, já conheço, já li N livros, né? Eu já trouxe até uma vez aqui, se for pela quantidade de livros, já somos espíritos perfeitos. Se for pelo conhecimento, né? Mas esse aperfeiçoamento, essa transformação se faz pelo fazer. Então, este é o nosso processo. E o que nós fizemos com todo o conteúdo de doutrina espírita durante esses 2 anos? Nos sentimos melhores? Né? Porque a gente fala assim, um novo amanhã, vai ser um novo, vai ser um diferente, mas vai ser diferente se nós modificamos. Se não, vai continuar a mesma coisa. Vai ser igual a questão do ano novo. Feliz ano novo, mas ele só vai ser um feliz ano novo se eu fizer dele um novo ano. Senão vai continuar a mesma coisa. Porque a gente faz projetos, mas a gente realiza alguma coisa? Senão vamos mudar só de ano, 2021 para 2022, 2023, né? E aí uma outra passagem do Evangelho que eu acho muito importante da gente lembrar reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E eu acho muito interessante, importante a gente sempre lembrar dessa frase, que vem nos convidar, nos mostrar ao processo de um esforço que estamos empregando. Porque quantas vezes a gente encontra com alguém e fala assim, você é espírita? Estou querendo, sou mais ou menos, né? A gente fica assim inibido, por quê? O que a gente acha? Qual que é a nossa definição para nós? O que é ser espírita? Alguém quer colocar? Fique à vontade. O que a gente acha assim, para falar assim, sou espírita? O que vem na nossa cabeça? Qual que é o nosso sentimento? Porque na maioria das vezes achamos que ser espírita é ser um espírito perfeito. E não é. Aqui fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, é esse trabalho a que somos convidados a realizar na nossa intimidade. Não estamos prontos. Nós que temos, eu falo assim, que é uma mente doente, um olhar doente ainda, que quando a gente vê algum companheiro da doutrina pensando ou fazendo algo que não está dentro do que Jesus convida, dentro do que a doutrina esclarece, fala assim, nossa, fulano tem 20 anos na doutrina, mas você viu o que ele fez? Aí fala assim, que doutrina é essa? Que espiritismo? Não é a doutrina. A doutrina é de amor, justiça e caridade, como nós falamos anteriormente. Mas nós somos os espíritos que ainda não conseguimos viver, né, na íntegra essa lei divina, que todas as leis elas se unem na lei de justiça, de amor e caridade. Mas nós estamos no processo e nós precisamos nos perguntar, né? Nós que estamos aqui, essa semente do Evangelho no nosso coração, como que ela tem dado frutos ou ainda não dá frutos? Como essa semente está no nosso solo coração? Vamos lembrar da passagem, né? A parábola do semeador, onde fala que foi lançado as sementes. Cada campo, cada terra, cada solo recebeu a semente e fez alguma coisa com ela, que são os ensinamentos de Jesus. Uns recebem o ensinamento e falam assim, esse ensinamento é muito bacana, mas eu sou tão nova ainda para ficar seguindo os ensinamentos. Outros recebem a palavra do Evangelho e falam assim, isso aqui eu estou ouvindo, maravilha. Isso é para a Mércia, não é para mim. Aquele outro recebe a palavra do Evangelho, se alimenta daquela palavra,
né? E é onde que ele, naquele desejo de melhorar, ele traz para a sua intimidade, reflete, e na medida que ele vai tendo atitudes no bem, atitudes na caridade, ele se transforma. Esse é que aquela semente produziu 100 por 1, né? Que Jesus nos traz. E aí vai a reflexão, porque não é para julgar, fulano está assim, ciclano está de outra forma. Precisamos pensar como está o nosso terreno, a nossa terra, ao receber a semente, porque receber a semente todos recebemos, todos, independente de religião, de crença, de idiomas, independente de qualquer coisa, recebemos. E o que temos feito com esta palavra de Jesus, né? O Evangelho, que o Evangelho foi vivenciado por Jesus. Ele passou por tudo para nos mostrar, gente, ó, é possível, mas não é fácil. No mundo tereis tribulações, tende bom ânimo. Estarei convosco até o final dos tempos. De todo o processo da nossa caminhada, ele está junto conosco. Deus, que é Pai, é fiel a cada um de nós. Porque ele nos ama, porque a fidelidade vem de quê? Desse amor. A fidelidade de Deus para conosco é o amor que ele nos dedica. Tem um texto, esse dia eu estava lendo, onde fala que antes de conhecermos Deus, ele já nos amava. Nos criou, nos ama, nos amou, nos ama. Essa é a fidelidade de Deus. E nos convidando a essa fidelidade. E para chegarmos a Deus, precisamos de Jesus. Né? Por isso que Jesus vem mostrar para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui a gente começa a entrar no texto. Eu trouxe algumas frases do texto para que a gente possa dar tempo, né? Então, veio falando assim, é tempo de refletir no que fazemos de nossa existência. É importante refletir na caridade para observar de que forma a estamos realizando. Que, na verdade, esse texto ainda não é das etapas da alteridade do livro Mereça Ser Feliz, um livro maravilhoso da irmã Cidufo. Esse aqui eu tirei de um livro que chama O Compromisso com a Caridade. E aí que eu falei assim, eu fiquei tentando evitar de trazer assuntos sobre caridade, mas o trabalho da alteridade, entender o que é alteridade, vem nos falar de amor, vem de falar de caridade, porque quando a gente entende que caridade é a ação, caridade é o amor em movimento, caridade é o amor ensinado por Jesus. E aí nós vamos entendendo a questão da caridade. E aí, para que a gente possa ir refletindo, gente, eu fiquei pensando o seguinte, eu quis trouxe essas reflexões para cada um sair com essas reflexões daqui. Porque cada reflexão dá um estudo, né? Muito profundo. Então, precisamos estar pensando, o que fazemos realmente pelo bem? Qual o nosso papel no mundo? Apenas observamos o mundo ou participamos dele? Qual a cota de caridade que nós aplicamos em nossas ações? Sinto-me capaz de ser ajudado? Isso aqui eu fiquei pensando muito, porque muitos de nós, às vezes, temos vergonha, ou então somos egoístas, não queremos pensar nem em nós, não aceitamos ajuda quando estamos precisando. Quando a gente está num trabalho na casa espírita, fala assim, mas se eu for pedir ajuda para alguém, eles vão ver a minha fraqueza. Eu faço estudos na casa, como eu posso falar que eu estou passando por um desafio na minha casa? É nesse sentido. Sinto-me capaz de ser ajudado? Ou me acho superior porque eu tenho conhecimento, estou dividindo e não tenho o que precisar do outro. Permito-me esses questionamentos? Eu aceito esses questionamentos, gente? Ou acho bobagem esses questionamentos? Mas se a gente for parar para pensar, o Evangelho, né, todas essas perguntas estão embutidas dentro do Evangelho. Porque quando fala do mundo, se estamos no mundo, participamos ou só observamos, no Evangelho fala, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos do mundo material, estar no mundo material,
mas precisamos viver a vida espiritual, estando na matéria. E muitas vezes nos entregamos a viver a vida na matéria e esquecemos da vida do espírito, porque nós somos espíritos, estamos reencarnados pela necessidade de trabalhar os nossos sentimentos. E como trabalhamos? Nos relacionamentos. Paulo era doutor da lei, Paulo de Tarso, rígido e absoluto, e, no entanto, pôde perceber que nada era mais glorioso do que a vibração do amor ensinado pela caridade. A caridade aí de novo. Isso tudo aqui é para a gente entrar no assunto, hein, gente? Então, na fala de Paulo, tem até no capítulo 15, se eu não me engano, do Evangelho, o item que fala fora caridade não há salvação, onde vem a fala de Paulo, que ele fala, se eu te falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom de profecia, se eu der todos os meus bens para matar a fome de alguém, e aí ele vai discorrendo. Ele fala, se eu não tiver caridade, e essa caridade a gente entenda que é o amor em movimento, não vai adiantar nada. Então não adianta ter muito conhecimento, distribuir muito pão, né? Falar em línguas diferentes, mas se a gente não tiver o sentimento, gente, nós não estamos fazendo nada. Isso Paulo nos traz e o Evangelho vem falando sobre isso. Quando ele fala que a única vertente que nos leva à nossa perfeição é a caridade. É a única. Não é a religião, não é o espiritismo, e no Evangelho traz. Fora da caridade não há salvação. Então precisamos, eu tenho estudado um livro que chama O Compromisso da Caridade. Então, falando que nós precisamos aprofundar nessa questão de entender, compreender, para vivenciarmos a caridade no seu amplo entendimento, porque a gente ainda está muito naquele olhar acanhado que caridade é dar pão, é dar sopa, é dar roupa. Isso é ruim fazer isso? Não, gente. Inclusive, os espíritos nos falam. Às vezes a gente começa pela caridade material. É uma forma de começar. Mas nós precisamos perceber que essa caridade de dar o material, ela precisa estar recheada de vibrações de amor. Porque senão a gente vai falar assim, nossa, eu já fiz tanto hoje, eu dei 1000 pratos de sopa. Dei 500 pães. Mas como foi? Fui lá e entreguei. Era tanta gente. Ó, pá, 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 pá. Então, isso, e fala os espíritos, que o dar materialmente falando faz parte, é importante, mas é um dever moral nosso de dar para aquele que está precisando do arroz, do feijão, da coberta, está com fome, precisa de agasalho, que a gente dê. É um dever moral. A caridade, para ser considerada moral, a caridade espiritual, é aquela onde que eu levo de mim algo para o outro, que eu vibro naquilo que eu faço, e quando eu faço ao outro, e a gente lembrando que a gente só evolui pelo relacionamento sozinho, quem se fechar na contemplação, né, de Deus, de Jesus, que não evolui, precisamos estar com o outro, né? Aqui lembrando que tem aquelas pessoas missionárias que dentro do planejamento planejaram estar num, né, igual, por exemplo, freiras em lugar, né, que elas ficam ali naquele convento. Mas é um compromisso, mas também não quer dizer que ficam lá só contemplando. Precisam estar no trabalho, no bem. Porque só uma vida contemplativa não vai fazer com que a gente evolua, porque a gente precisa do contato com o outro. E isso, gente, é para que a gente chegue na questão do que foi pedido para a gente hoje, que é etapas da alteridade. Então, aqui fechando o que eu trouxe anteriormente, fala, quando somos capazes de amar, não impomos nenhum sentimento ao próximo. Por quê? Quando nós vamos tratar dessa alteridade, nós vamos perceber o que é essa alteridade. Que é este respeito, este ver o outro, na personalidade do outro, saber que ele está no momento de vida, que ele tem uma maturidade espiritual diferente da nossa, e respeitar. E onde nós estamos sendo convidados
a trabalhar esta alteridade. O texto vem discorrendo, porque o texto vem trazendo da casa espírita. Por isso que eu achei muito bacana e muito proposital. Estamos voltando para a casa espírita. Precisamos voltar diferente. A gente está doido para voltar. Mas o que eu vou fazer diferente? Eu vou olhar meu colega de trabalho, aquele que pensa diferente de mim, que tem uma aptidão diferente, eu vou olhar como que eu vou olhar esse companheiro? Vou continuar como eu olhava? E nós tivemos esse tempo de 2 anos para a gente começar a reconhecer a nossa postura perante nós, perante os companheiros, porque no início foi o quê, gente? 24 horas relacionamento com aqueles que estão dentro do lar, não foi? A maioria de nós fizemos isso porque foi necessário, foi imposto, foi colocado para nós, não pode sair de casa. E aí, o que aconteceu? Ficamos desesperados. Como que eu vou olhar para a cara do meu marido todo dia, toda hora? Como vou olhar para a cara da minha mulher todos os dias, toda hora, do meu filho? Porque se a gente for pensar, Divaldo fala isso numa palestra dele, porque as nossas válvulas de escape, eu estou indo para a casa espírita, porque eu não aguento ficar dentro de casa. Eu vou para o trabalho, faço hora extra, fica até mais tarde, porque, nossa, voltar para casa. Final de semana, eu tenho que ficar no clube, eu tenho minha vida social intensa porque eu não quero ficar com o filho. E na pandemia foi permitido isso, gente? Não foi. Por quê? Para quê? Não é nem por quê, para quê? Não é castigo, porque os Espíritos vêm falando para nós há um tempo, inclusive nesse livro que eu estou falando, Compromisso com a Caridade, que a maior caridade que a gente precisa começar é dentro de casa. Então, nos traz que nós sempre falamos, estou sem tempo, não posso conversar com o filho e o marido, não posso conversar, não posso, nunca podemos, porque não tínhamos tempo. Então, tá bom, vamos colocar todo mundo dentro de casa, para ver se vamos ter tempo. E aí, o que nós fizemos? Nos isolamos dentro de casa. Foi o que nós fizemos. Então, é esse o convite. Qual bem que eu posso fazer? Não vamos pensar naquilo que eu não posso, não. Que caridade é essa que a gente está sendo convidado a trabalhar, estando dentro de casa com quem quer que seja? E a gente sabe que não é fácil. Eu falo por mim. Quantas vezes que eu falo, meu Deus, o que é isso? Onde que eu vou parar? Não adianta correr, sabe aquele que a gente fala, acho que eu já trouxe até aqui, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, se enfrentar, o bicho some. Eu tenho que começar a observar o que está me incomodando, que valor, que valor que eu ainda não construí para lidar com meu marido, minha companheira, meu filho. Precisamos, porque nós estamos aqui nas relações para construir valores, nós precisamos, nem é mais conhecer, é sentir. Até passando por esse processo aqui, falo o desejo de melhora, a interiorização, como que ela processa, e a transformação. Então, nós precisamos, gente, os Espíritos nos falam que nós não estamos mais no tempo de buscar conhecimento. Nós já temos suficiente para lidar, para aprender. Isso não quer dizer que cessaram os conhecimentos, porque na medida que a gente fala assim, agora eu sei o que é lidar com isto. Aí a gente fala assim, não, mas deve ter algo a mais. Aí a gente vai buscando algo a mais, mas já aproveitando isso que eu já estou fazendo, Então, vamos lá. Então, já começa no livro, ele traz para nós, de início, a pergunta do Livro dos Espíritos, a 804. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer com a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, cada um de nós reencarna com uma aptidão. Tem gente que reencarna com mais de uma, mas cada um traz, essas potencialidades para que ele possa, nos seus relacionamentos, que seja no trabalho, na família, na casa espírita, e aqui vão lembrar muito que esse texto trabalha, é a casa espírita, vamos nos colocar
nesse movimento, nesse sentimento de casa espírita. Então, cada um traz uma aptidão. Não é isso que a gente observa na casa espírita? Eu acho que eu quero trabalhar na mediunidade. Eu quero fazer sopa, eu quero fazer estudo, eu quero organizar o salão, eu quero ficar por conta do computador. Cada um, gente, traz a tua aptidão. E é errado ou certo essa aptidão? Não. Cada um traz no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. E trazemos com a permissão divina para que a gente possa desenvolver estando onde estivermos. Então, quando nós estamos na casa espírita, nós precisamos pensar. Nós aceitamos o que o outro faz, do jeito que o outro faz? Ou se ele não fizer do meu jeito, está errado? Porque é essa a nossa dificuldade. Porque nós, não vou antecipar não, que nós vamos chegar lá na questão do desejo de melhora, essa interiorização e a transformação. Então, para a gente entender o que é essa alteridade, que a princípio parece que é um bicho de 7 cabeças. Então, consideremos-la, a alteridade, como sendo a singularidade alheia, o distinto, aquilo que é outro, a diferença que marca a personalidade de nosso próximo. Cada um de nós é único, cada um de nós tem a sua peculiaridade, tem a sua singularidade. Sabe aquilo que a gente fala assim, vamos fazer um laço. Eu sempre falo de laço porque eu sou ruim de laço. Vamos fazer laço, está no trabalho, vamos fazer cesta, vamos fazer enxovalzinho, fazer laço. Cada um, se colocar 10 pessoas para fazer o laço, cada um tem a sua singularidade. Mas aí a gente fala assim, Lúcia, não fica aí não, porque seu laço é meio assim, porque a gente não tem nem a coragem de falar assim, deixa eu te ensinar, o laço é assim. São poucas as pessoas que colocam para fazer isso. E a gente vê, eu acho que eu lembro que uma vez eu coloquei aqui, o quanto é importante quando você acolhe alguém que está no trabalho, que ela tem dificuldade, que você aproxima e auxilia. Isso é caridade. Isto é caridade, porque eu vibro e se eu realmente estiver envolvida, empenhada em acolher e ensinar, o outro sente a nossa vibração. Por isso que quando falamos de caridade dentro de casa, uma vez eu estava ouvindo um estudo de um rapaz lá de Boa Esperança, o José, ele fala, gente, vamos perceber como é que a gente acolhe uma pessoa, atende quando ela chega na nossa casa. Aí, aqui nós estamos falando de família, hein? Família, pai, mãe, irmãos, filhos. Quando você recebe a pessoa, como que você recebe? Aí eu falo, boa noite. Mas como que está a vibração dessa boa noite? É aquele boa noite. Que bom você chegou, aquela boa noite. Nossa Senhora chegou. E que a pessoa... Gente, eu falo que isso é tão sério, porque quando me falaram, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu preciso prestar atenção. Porque a pessoa sente a vibração. Não é a palavra, porque a palavra vai exteriorizar o que está dentro do coração, junto com a vibração. Então, se eu não estou acolhendo, aquele no trabalho vai perceber, e ele vai começar o quê? Ficar intimidado, ficar mal, porque, nossa, eu não estou conseguindo fazer, né? O estudo só quem faz é fulano, porque o outro... Mas a gente está ensinando o outro, percebendo que o outro também pode. Como que a gente tem acolhido os trabalhadores da nossa casa? Gente, isso é muito, muito importante. Às vezes alguém oferece, deixa eu ficar lá na porta recebendo as pessoas. Nós temos dificuldade de deixar o outro receber as pessoas. Mas é porque ele não fica rindo para as pessoas, ele tinha que rir, sorrir. Mas se ele está pedindo, é no jeito dele, é na singularidade dele. Né? Então, a gente precisa... Então, esse estudo da alteridade é justamente isso, da gente aprender a lidar, por isso que fala aqui no início da variedade das aptidões. E no livro, o Evangelho vem nos trazer que convivemos com espíritos diversos,
Não choqueis a nenhum deles. Cada um é cada um. E esta casa espírita, a casa espírita, ela é formada por quem? Pelos espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E os desencarnados estão também aqui aprendendo. O que eles estão aprendendo conosco, gente? É permitir que as pessoas se reúnam, tenham caridade, ou a gente está ensinando, ó, não pode ficar aqui não, porque eu não sei isso, então eu vou para outro lugar. Porque eles aprendem com o que eles estão vendo. E a gente sabe que a espiritualidade traz para o momento de tarefa aqueles espíritos que precisam estar ali, tanto encarnados quanto desencarnados. Teve uma época na nossa casa, a gente sempre fez cesta de café da manhã. Já deve ter uns 30 anos que a gente faz. E uma vez, né, a gente falando, gente, vamos acolher quem chega para o trabalho, tal. E aí um dia a espiritualidade falou que era para a gente estar atento a estar acolhendo as pessoas que chegavam para o trabalho. E que naquele dia iria ser encaminhado, olha, eles ainda nos deram assim a deixa, né? Todo mundo trabalhando, é assim, meu laço é melhor, o pão que eu ponho é melhor. Ele falou, olha, e a gente sabe que chega no trabalho e fala assim, não, fulano não pode vir, não, já tem muita gente, não precisa você ficar. Gente, se a pessoa chega, precisamos acolher. Eu falo que é assim, se tem um livro que alguém está numerando, chega o outro, manda numerar de novo. Eu estou lembrando aqui de um trabalho que eu fazia na biblioteca, então o pessoal fala, não, mas aqui não precisa mais ninguém, não tem problema. Se é para bater um carimbo na página na direita, manda bater na esquerda. Não deixa sem trabalho, porque se a pessoa chegou... E os espíritos falaram conosco, quando recebemos uma mensagem durante a semana, antecedendo ao trabalho, que iria chegar uma pessoa lá com um problema sério nas mãos, e o que ia ajudá-la seria o trabalho de limpar frutas. Aí chega uma pessoa lá com a mãozinha um pouco mirrada, torta, mas você vai dar conta de limpar? Se a pessoa chegou ali e se colocou. Então, esse é o olhar que a gente precisa ter com todos nós, né? Gente, quantas... Nossa, mãe. O tratado humano com a diferença da qual o outro é portador tem sido motivo de variados graus de conflitos e adversidades. Porque nós temos dificuldade de lidar em todos os lugares com as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, que têm um trato diferente, sendo que se as pessoas estão unidas, reunidas no lugar, vamos lembrar primeiro, dentro de um planejamento reencarnatório, existe a ambientação reencarnatória. Então, não é à toa que eu estou num trabalho que eu escolhi, que eu estou numa determinada família, num determinado país, numa determinada sociedade. Tudo tem um para quê. E nós precisamos ter esse olhar caridoso a caridade para conosco e a caridade para com o outro. No Evangelho, Jesus... Gente, eu vou falando uma coisa que eu queria falar outra, mas o tema vai indo. Quando Jesus nos traz, no Evangelho, duas passagens que vêm nos ensinar o alto amor, que é quando ele encontra com a mulher na Samaria, no poço de Jacó, e que ela vem... Deixa eu pegar uma água. No poço de Samaria, quando ele encontra com a mulher que estava indo lá buscar água no poço, e que Jesus chega e começa a conversar com ela, e ela fala assim, quem é você para conversar comigo? Um judeu conversando com uma samaritana? E aí ele começa, né, falando da água e fala para ela, no decorrer da conversa, que a água que ele tinha para oferecer, que nunca mais ela teria sede, que ele ia oferecer. Aí ela fala assim, mas você não tem essa vasilha para buscar a água? Aí que ele fala, era a água da vida, né, da salvação, da vida eterna, e começa a conversar e vai discorrendo sobre a vida dela. Quando ela fala de um marido, ele fala que ela
né, que ela já teve 5 maridos, e vai trazendo para ela a autocaridade, de não entrar numa culpa que não a levaria a nada. E vai falando sobre, né, essa situação, mas o ponto essencial é desse convite da autocaridade que nós precisamos ter para conosco. Erramos? Erramos. Escolhemos caminhos que não foram bons? Escolhemos. Mas ninguém está fadado a uma vida, como que fala, né, ao fogo eterno. Não existe céu nem inferno físico. O céu e inferno físico é a nossa consciência. E aí, outra passagem, quando Jesus nos ensina sobre a caridade, é a passagem do bom samaritano, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele vem ensinando a caridade primeiro consigo, depois a caridade com o próximo, né? E nós já conhecemos a passagem do Evangelho que fala do amor ao próximo. Então, vem nos falar que nessa não aceitação da diferença das pessoas com quem convivemos, que são espíritos que traz a sua história, a sua bagagem, nós estamos sendo muito indiferentes. E aí vem nos falando o seguinte, inclusive entre os ceareiros da causa espírita, fala daquele que faz algo para que isso aconteça, essa é a causa. Observa-se o desafio que constitui estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna, quando se trata de alguém que não pensa igual ou que foge aos convencionais padrões de ação de pensamento. Então, a gente quer ignorar. Esses são diferentes. Esse é onde que a gente fala, né? Nossa, tem uma panelinha. E já ouviu falar que até na casa espírita tem panelinha, gente? Nós precisamos, estamos nesse momento para mudar, desfazer isso. Que estamos juntos por uma real necessidade de trabalhar sentimentos. E nos fechamos porque aquele que pensa, que sente, tem postura diferente, a gente não quer acolher. Mas como nos traz, né, Jesus, é impossível modificar, gente? Não, não é impossível. Mas requer de nós, é o que fala lá do Espírita, esforços para transformar as nossas inclinações más. Mas que nós vamos conseguir, quando Jesus fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Porque Jesus, ele fez as obras de amor e caridade em toda a extensão. Jesus fez milagres pela manipulação, pelo seu magnetismo, ele operou, né? No corpo físico ele fez. Mas nós não conseguimos fazer os milagres de Jesus. Mas os milagres que podemos fazer é o milagre da transformação íntima. E essa é a nossa missão quando a gente fala da missão. É esse nosso compromisso conosco, estando com os espíritos que planejamos na nossa reencarnação. Frequentemente, a dificuldade em manter a fraternidade com as diferenças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade, que é a indiferença. A indiferença é a negação da diferença. A gente fica indiferente porque as pessoas são diferentes. E a gente tem muita dificuldade de aceitar o diferente. Então, precisamos rever, porque o convite hoje, eu também li um livro que fala, é tempo de decisão, é agora. Não podemos postergar, é amanhã, quando eu ficar mais velho, quando eu tiver mais conhecimento. Os espíritos falam, 1 semana de doutrina espírita, não podemos falar que não temos conhecimento. Né? Precisamos fazer. Eu vou passar isso aqui, porque eu gostaria de chegar na outra questão aqui. A indiferença provoca uma quase total ausência de solidariedade nas relações entre os homens. O egoísmo é responsável por essa calamidade da vida humana,
levando ao esfriamento da sensibilidade ante tanto desrespeito e violência. E a gente vê que nesse tempo de pandemia, né, pela nossa indiferença, a ausência de solidariedade. E isso, gente, dentro de casa, não precisamos ir para lugar algum, dentro de casa. Nos tornamos indiferentes porque o outro pensa diferente, o outro pensa sobre a vacina que faz isso ou não faz, sobre o governo que fez ou deixou de fazer, e fomos nos tornando indiferentes uns com os outros, não respeitando, não tendo essa alteridade a que somos convidados, percebendo que cada um é singular, cada um tem seu jeito. Isso não quer dizer, gente, que a gente não precise conversar. Só que até isso começou a ficar difícil. Porque se não pensa do jeito que eu não quero nem te ouvir, não quero nem saber. Começamos a ficar tão indiferentes nas famílias. Quanta desunião por causa de pensamentos diferentes, de postura diferentes. Compreender as etapas da autoridade nos mecanismos afetivos sobre o prisma do progresso espiritual é fundamental para procedermos à autoavaliação de nossa posição íntima. Então, quando eles falam aqui, eles trazem didaticamente as etapas da alteridade, mas que a gente possa sentir que eles trazem didaticamente para a gente entender, mas ela funciona, como que fala? É um mecanismo que acontece, como se diz, a todo tempo e o tempo todo, né? Mas didaticamente foi trazido separado para a gente entender. Porque na mesma medida que hoje eu estou buscando conhecimento, eu já estou colocando, né? Já estou fazendo reflexões e eu já estou mudando. E tem gente que às vezes, porque é o tempo dela, passa um tempo buscando conhecimento até despertar que eu preciso interiorizar esse conhecimento. Por isso que quando fala do Evangelho, nós já passamos da época de ficar maravilhado. Nossa, não acredito, Jesus ficou 40 dias no deserto. Que espírito! E ficar lá. Já passou os fenômenos, né? Nós precisamos trazer o Evangelho para junto de nós e viver o Evangelho, para nos tornarmos a ser o Evangelho que o outro leia. Como que eu vou ser o Evangelho que o outro lê? Pelas minhas atitudes, pelo que eu vibro, estando no trabalho com o outro, dentro de casa, fora de casa, na casa espírita. Então, vamos lá. Então, fala sobre o desejo de melhor. O que é esse desejo de melhor? É aquilo quando eu quero, quando eu busco esse conhecimento espiritual, e esse conhecimento, a gente vai pensando aí, quando eu começo a buscar um conhecimento espiritual, buscar profundamente o Evangelho, buscar a doutrina espírita que esclarece, ela levanta o véu, não existe mistérios, quando a gente vivia num mistério, que eu assim, mas será que é verdade? Como que é isso? A doutrina espírita, ela levanta esse véu. Então, nós passamos a ter conflitos íntimos, porque gera conflitos. Não é aflições, é para gerar conflitos. Aflições é quando a gente entra no medo, na culpa e vai vivendo aflita, mas o que é necessário é viver o conflito. É aquela água boa que vem para remexer a água e vai transbordando até ela se tornar limpa. Vamos pensar num vaso assim, né? Impulsionando novos posicionamentos. A necessidade de mudança será proporcional ao nível de maturidade de cada criatura. Porque nós pegamos o Evangelho, eu leio, entendo de uma forma, o outro mais aprofundado, e o outro mais rasamente falando que entende. Mas cada um na sua singularidade. E a gente precisa respeitar cada um, né? Nesta fase, o outro ainda é referência do incômodo. Disputa e ameaça quase um adversário para quem são dirigidas cobranças não suportáveis a si mesmo. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente entra para a doutrina espírita, comigo aconteceu isso, gente. Então, eu envolvida naquela sede de entendimento de Evangelho, e agora, quando eu descobri doutrina espírita, é aqui que é o meu lugar, descobri resposta com tanto de coisa, então eu começava assim,
Ai, não posso estar em tal lugar não, porque lá tem umas pessoas chatas. Ai, meu Deus, não posso estar lá não, porque lá tem gente que fala bobagem. Aí eu achei que eu ia virar santa. É esse processo aqui, ó. A gente começa a achar que o outro é um incômodo, né? Então a gente vai criando assim, não posso ficar perto de fulano. Só que depois, com o conhecimento, você vai o quê? Interiorizando o conhecimento. Aqui o aprendiz das questões do espírito volta-se para estudar suas reações íntimas. Comecei a falar assim, mas que vida é essa? Eu vou ter que ficar isolado das pessoas? Eu adoro festa. Comecei, nossa, não posso ir para festa dançar. Não, porque lá tem gente que bebe, fica, né, as pessoas ficam assim e tal. Aí eu vou interiorizando que não é assim, que somos convidados a estar com espíritos diversos. Então, eu posso estar nos lugares, estar no mundo, mas sem ser daquele mundo material de ilusões que as pessoas vivem. Mas eu posso ir dançar, ficar feliz, ouvir música. Então, vai cair nessa ficha, é muito legal. Mas aí a gente tem o outro, né? O outro promove-se a condição de espelho das necessidades de nosso aperfeiçoamento. Que a gente começa, não é possível, os outros falam assim, mas o outro, quando você fica com raiva do outro, é o espelho. Aí a gente acha que eu sou aquela pessoa. Não, ela só está refletindo, o espelho não reflete. Quando eu tenho uma reação de raiva, de mágoa, do que for, impaciência com o outro, está refletindo o que está aqui dentro, porque saiu, foi daqui. Então, nessa interiorização, a gente vai fazendo as reflexões que são necessárias. Gente, eu estou passando aqui meio assim, porque eu queria passar por essas aqui, porque é, né, trazer o texto inteiro. E quando a gente chega no processo de transformação, e lembrando, gente, que essas etapas, para cada um de nós, demandam um tempo, porque é pela maturidade espiritual de cada um de nós. Nós estamos na busca dessa maturidade. Ainda não somos espíritos, né, com essa maturidade espiritual. Então, a transformação, os valores interiorizados atingem o campo dos sentimentos. É a mudança real. É quando a gente passa a viver sentindo o Evangelho. É onde que a gente sempre fala, precisamos já sair daqui, conhecimento sempre, nunca vai parar. Mas já tenho conhecimento, eu tenho que passar a sentir e a viver o que eu sinto. E essa é a maior dificuldade da gente, que muitas vezes a gente nem aceita o que está sentindo. E para que o espírito alcance o seu objetivo evolutivo, a sua transformação, precisamos nos conhecer. Quem sou? Eu sei, sou espírito criado por Deus para a perfeição. Gente, é além. Vamos subir essa montanha, vamos ampliar o horizonte. Quem sou eu? Um espírito que trago sentimentos, pensamentos, emoções e trazemos uma nossa história, temos anterioridades e que estamos aqui para fazer a nossa maior missão, que é a nossa modificação. Então, nesta etapa de transformação, aprende não só a aceitar os diferentes, como se consegue aprender com eles, amá-los na sua maneira de ser. É a etapa da felicidade. Então, estando no trabalho da casa espírita, no nosso lar, mas vamos lembrar muito da nossa casa espírita, que estamos retornando e precisamos realmente retomar diferente. Estamos numa reunião mediúnica, todo mundo doido para voltar, a gente sabe que a gente quer ser instrumento. Mas que instrumento estamos sendo? Como fomos esse médium na nossa casa durante a pandemia? Porque lá é uma reunião mediúnica, não são espíritos diversos? Mentes, né, inferiores, superiores, a nossa mente inferior ou superior. Somos médiums, porque o médium é um intermediário entre você, eu sou intermediário e Deus, ou o plano inferior ou superior. E aí a gente quer atender os espíritos que chegam na casa espírita. Precisamos estar preparados, porque os espíritos muito doídos, muito sofridos, estão sendo trazidos. E a gente vai falar para ele voltar, volta, não fica aí, alguém vai te buscar. Hoje a gente está colhendo na caridade de ouvir
de vibrar para que ele se sinta amparado. Então, encerrando aqui, faltam 4 minutinhos, gente, é isso mesmo? Aprende-se o auto-amor e, por consequência, ama-se sem sofrimento, sem sacrifícios. Ama-se porque o amor é preenchedor e isso definitivamente basta. Então, aqui resume tudo na caridade, porque é essa caridade que provoca a união dos seres, à medida que compreendemos o seu valor. Onde que a caridade a gente está compreendendo que é a bênção divina que Deus nos oferece para que, através da reencarnação, vivendo a caridade, ela vai nos tornar solidários, ela vai nos permitir estar no trabalho. A caridade é quando eu ouço o outro, conheço a dor do outro e eu posso oferecer o meu melhor. Qual o bem melhor que eu posso? E aí a gente fala assim, mas eu não sei o que eu faço, a pessoa chegou chorando, desesperada. O que a gente pode fazer? O Evangelho traz que ninguém é tão rico que não tem a receber, nem tão pobre que não tem a oferecer. Eu posso oferecer uma prece, um abraço, mas uma prece sentida. Então, a caridade é que vai nos aproximar. Então, quando estivermos nos nossos trabalhos em casa, no trabalho social, na casa espírita, lembrar do que Paulo de Tarso nos traz. Se eu falar a língua dos homens, se eu der todos os meus bens, se eu tiver o dom de profecia, se eu der toda a minha roupa, se eu não tiver caridade, se eu não tiver imbuído desse amor, né, que a caridade é o movimento, né, o amor em movimento, não vai adiantar nada. Vamos despertar no plano espiritual. O que você fez, minha filha? O que nós fizemos junto ao nosso mentor? Não, eu ofereci tantos pratos de sopa, tem um caminhão de agasalho no ano, se juntar tudo, tá, mas o que mais que você fez? Nossa, eu ainda tinha que fazer mais? O que você doou, o que você vibrou, que sentimento que colocamos? Por isso que fala, volte para aprender a amar, porque o amor que eu dou, realmente, ele volta na intensidade daquilo, ele precisa ter ressonância para eu trabalhar o meu sentimento. Então, quando eu faço um trabalho que eu tenho dificuldade de estar com o outro, eu preciso pontuar que sentimento é esse que não me deixa aproximar do outro, que eu estou com dificuldade, para que eu trabalhe e desenvolva em mim esse valor moral. Essa é a finalidade da caridade. Senão a gente vai ficar numa fazeção e achar que quanto mais tarefa na casa espírita, como se diz, mais sereis salva. É como se fala, é o pedacinho do pano, é o pedacinho da madeira da cruz de Cristo. E não é, é o sentimento. Então, que a gente possa, né, aproveitar desse Evangelho de Jesus, aproveitar dessa nossa volta e voltar com o ânimo firme, o ânimo forte e viver o que Jesus ensinou, né? Onde é que eu estive com fome, com sede, com frio, que vocês me agasalharam, me deram de comer, de beber, me acalentaram. E que é justamente nesse estar com o outro, doando o nosso melhor. É o melhor, não é o perfeito. É o bem que a gente pode fazer. Que Jesus nos ampare, nos abençoe muito. E o meu sentimento de gratidão, mais uma vez, por estar aqui com vocês. Estou até muito emocionada aqui, feliz por estar aqui de volta. Obrigado, gente. Boa noite, boa semana. Que você possa levar consigo a paz e a tranquilidade desse instante, né? Principalmente que você nos proporcionou. Né? E nós estamos este mês estudando este livro, Mereça Ser Feliz, né? O autor é o Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito, lá, pelo Espírito de Hermance do Fogo. Né? Então, é assim, super gratificante, nos orienta a seguirmos sem essa pressão, né? Sem essa cobrança do nosso dia a dia. Então, assim, nos dá a liberdade de crescer. Então, esse livro é
muito importante. Nós queremos falar das nossas tarefas da casa, né? Nós estamos aí com a campanha do Quiro no sábado, né? Todos os sábados às 9h40. Ah, porque mudou? Porque tem o coral. Nós temos o coral. Eu sou a pessoa mais sortuda porque eu fico do lado de lá do muro, que eu moro do lado de lá do muro, e fico escutando tudo, né? Sábado passado até me emocionei. Eles começaram a cantar. Deles. Porque cantar eu não sei e nem me atrevo, mas adoro ouvir, né? Muito lindo. Então, às 9h, a campanha do Quilo, nos sábados, e às 10h30, nós temos o coral aqui, aquele que quer cantar. Vou aprender a cantar, não, aquele que quer trazer, né, um pouquinho da voz para celebrar a alegria sempre. Stanley está aí coordenando, né, o coral no sábado, né? Quem precisar da pomadinha do vovô Pedro, que é um remedinho, né, feito não somente para o físico, mas também para o emocional, porque quando você recebe a pomadinha e passa no dodói com uma prece, com direção a Jesus, ele cura de dentro para fora. Né? Então, aquele que precisar, né, sentir necessidade dessa pomadinha do vovô Pedro, pode procurar a nossa companheirinha Mércia, né, que ela está à disposição. Também sabemos da oportunidade, né, de aprendermos mais e mais para servir melhor, não é mesmo? A nossa biblioteca está aí à disposição, né? E nós temos também, todas as terças-feiras, o atendimento fraterno, que uma dupla está todas as terças-feiras, a partir das 19h30, à disposição de ouvir aquele que quer colocar para fora, desabafar. Não que vamos resolver os problemas, mas temos a oportunidade de escutarmos e nos emocionarmos juntos e achar um caminho melhor, né? E importante também lembrar dos módulos, todas as segundas-feiras, a partir das 20h, nós estamos aqui e online também, né, Stanley? Stanley e Vando estão aqui coordenando os estudos do Evangelho, mediunidade, então, para a gente compreender melhor, para também trabalhar, né? Nós vamos sortear o livro, e na semana que vem nós vamos ter a nossa companheira Marilda, que vai trazer para nós azedume e temperamento epidêmico, né? Também do nosso livro de Hermance. Né? Nós vamos sortear o livro, que é Orações Chico Xavier. Lindo também, né? Maravilhoso. 29. Ó, já ganhou lá. Obrigada, viu? E nós vamos interromper este encontro maravilhoso, deixando claro que aquele que ainda necessitar, né, de tomar o passe, também uma equipe vai estar à disposição ali na cabine, pode continuar em prece no salão, que nós vamos chamar. E nós vamos agradecer mais uma vez a Jesus, pedindo à nossa companheira Rosinha que seja intérprete de uma rogativa por nós. Jesus, Espíritos espirituais, presentes neste momento de luz, desse banquete de luz que tivemos esta noite, com a nossa companheira, a Lúcia Moça,
que nos trouxe uma vertigem, para que possamos, Senhor, amar mais, termos mais paciência e também lidarmos com a diferença com o amor, como Jesus nos ensinou. Pedimos que possamos, Senhor, sair desta casa hoje, muito melhor do que entramos, levando as vibrações que recebemos neste momento. Fica conosco, de Deus, que a nossa semana seja de ânimo, de alegria, de saúde, com as nossas famílias, com as pessoas que estiverem conosco no nosso caminho. Agradecemos a nossa companheira Lúcia, que ela possa levar também para o Senhor o nosso agradecimento, a nossa estima, a nossa amizade. Fica conosco todos os dias de nossa vida nos guiando, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Gratidão, gratidão por tudo que você tem dado. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Thank you.